Uma comunicação, para ser boa, ela tem que ser respeitosa. Se você conversar com o seu cônjuge como você conversa com seu filho pequeno, sabe qual é a possibilidade de você discutir? Nenhuma. Porque um filho pequeno, você pega o que está na sua mente e tenta traduzir para ele o máximo possível, tenta se colocar numa posição que você fique quase do tamanho dele, para transmitir, porque o que você está querendo é obter sucesso naquela comunicação. Respeito. Se uma comunicação tem clareza, se quem está falando sabe o que está dizendo, e já notou que o ouvinte, o destinatário, também está sabendo, é hora de prosseguir. Com respeito. O respeito vai estar onde? Nas palavras escolhidas para serem ditas. O respeito vai estar onde? No tom de voz que vai ser dito, na forma que o tom é colocado. Terceiro princípio, reconhecimento da missão. Talvez esse seja extremamente desafiador para a maioria das pessoas, é entender o que veio fazer nessa terra. Reconhecimento da missão. Hoje muitas pessoas têm dificuldade de observar isso, de fazer a leitura correta a respeito disso. Mas preste atenção, João capítulo 2, verso 4. Caná da Galileia é o cenário. 2,4 de João. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria está pedindo a Jesus que livre aquela família da vergonha, porque o vinho acabou na festa. Ela vai até Jesus e disse: olha, eles não têm mais vinho, isso vai ser uma vergonha. Jesus então disse: mas eu não vim aqui, essa não é minha missão, não é para isso. Ele disse: ainda não é chegada a minha hora. Lembra quando ele vai ser preso? Finalmente, o que ele diz quando vai ser preso? É chegada a minha hora. Jesus obteve sucesso porque ele sabia o que veio fazer. Eu levei um bom tempo para descobrir. Primeiro, que eu era crente. Segundo, que eu ia pregar. E terceiro, que eu tinha que pregar de um jeito engraçado numa época que ninguém pregava. Porque eu fui chamado de demônio, disso, daquilo outro. E você já deve ter ouvido pra caramba. E talvez não só ouvido, como falado. Vou abrir meu coração hoje aqui. Tem assim de gente na igreja que falava mal de mim, porque não me conhecia, achava que eu não era sério, só porque eu era bem-humorado. Esse pastor é um palhaço, é um engraçadinho, fica contando piada no púlpito. Não levanta a mão não, mas eu sei. Esse dia eu estava conversando com um, o outro chegou e falou assim: pastor, você não sabe como é que isso falava mal de você. E eu falei para ele assim: rapaz, fica tranquilo que ele não sabe o quão ruim eu era. Senão falava mais. Saber quem você é, cara. Sabe qual é o problema hoje? Cara, parece que as pessoas querem dizer quem nós somos, o que temos que usar, o que devemos falar, o que devemos fazer. Aliás, para estarmos inseridos em grupo, às vezes jogamos nossa identidade fora. Usamos coisas que não gostamos. Eu já contei essa história aqui diversas vezes. Eu fui viajar, o cara me levou para andar numa lancha. Depois da lancha me levou para andar num tal de um jet ski. Pensa num troço maneiro. Voltei para casa doido. Ainda dava para comprar. Falei com o cara, falou: compra um para tu. Falei: vou comprar. E vim para casa, pro Xerém. Chamei minha mulher e falei: querida, eu andei num jet ski, menino, vou comprar um troço daquele para nós. Ela falou para mim: Cláudio, falando com você, nós vamos andar onde? Eu falei: nós vamos andar onde? Nós vamos andar onde, hein? Uma boa pergunta, eu não tinha pensado nisso não. Você já comprou um montão de coisa que nunca usou, só porque os outros têm e porque os outros falaram que é legal? Eu gosto disso aqui. Saber quem você é. Jesus não tinha, ele falou: não é chegada a minha? Isso, ele sabia quem era. Vamos lá, Lucas 9:18. Olha só, Lucas, o que Jesus faz, ó? E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes dizendo:
quem diz a multidão que eu? Vamos lá. Respondendo-lhes disseram isso, João Batista, outros Elias e outros, um dos antigos profetas, né, que um dos antigos profetas ressuscitou. Ninguém sabia quem Jesus era. Ninguém. Havia uma dificuldade muito grande nas pessoas o reconhecerem, porque ninguém tem obrigação de reconhecer quem você é. A obrigação de reconhecer quem você é sua. Se alguém acha que você é bobo, que você não é bonito, que você não é isso, que você não é aquilo, ou que você é isso, aquilo outro. Hoje está todo mundo achando que eu vou virar político, porque me veio do lado de políticos. Eu não tenho chamado político, meu chamado é sacerdotal. Você está entendendo? Não estou nem aí, mas olha, que dane-se o que pensam. Já na idade que eu tenho, eu não tenho mais condições de ficar dando ouvido, que eu tenho mais passado do que futuro, na idade que eu estou. Então não estou nem aí. Jesus está perguntando quem eles dizem que sou eu. Mas preste atenção, João 14,6. João 14,6. Olha o que Jesus disse. Vamos lá, isso. E disse-lhe, hoje eu estou com plural na boca. Disse-lhe Jesus: eu sou a verdade, ninguém vem ao Pai senão. O que ele está dizendo? Eu sei quem eu. Então pare de querer ser quem os outros querem que você seja. Usar, fazer. Seja você mesmo. Vai para a escola, tem um grupinho que quer formatar você. Entra na internet, tem um grupinho que quer formatar você. Vem para a igreja que tem um grupinho que quer formatar você. O que é isso? Não perca a sua identidade, não interessa onde você esteja. Onde você estiver, vai ter gente querendo roubar a sua identidade. É assim que funciona. Jesus sabia quem ele era, reconhecia sua missão e não tinha problema no que diz respeito a isso. Por isso, ele teve sucesso. Bota aí João 19:11. Bota aí. João 19:11. Presta atenção nesse texto. Respondeu-lhe Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, né, maior pecado tem. Ele está falando de Judas ali, mas Pôncio Pilatos está chamando Jesus e dizendo assim: ô Messias, ô rei dos judeus, se defende, cara. Eu posso libertar você. E Jesus disse: você não está entendendo, Pôncio Pilatos. Quem aqui não sabe quem é você. Eu sei muito bem quem eu sou. Você não teria poder nenhum se meu Pai, que está no céu, não tivesse concedido a você. E Jesus ainda responde uma angústia de Pilatos, no final do texto: fique tranquilo, porque aquele que me entregou a você é pior do que você. Até no sofrimento, até no momento da adversidade, até no caminho da morte, Jesus está aliviando a dor de quem encontra no caminho, porque sabe quem é. Quanto mais rápido você descobrir quem você é, o que você veio fazer, mais fácil fica. Mas pastor, por que eu não sei quem eu sou, nem o que eu vou fazer? Porque identidade e missão está totalmente entrelaçado. Por que você não sabe quem é e não sabe qual é a sua missão? Porque nós ficamos o tempo inteiro, principalmente hoje, olhando para a vida dos outros. Então é o corpo dos outros, a roupa dos outros, a rede social do outro, é o que o outro está fazendo. Então eu não tenho tempo para viver a minha vida, já que eu estou tão focado. Mas presta atenção nesse texto, Mateus 27, verso 40, já estou quase terminando. E dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desça da, verso 42. Isso. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se?
Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Preste atenção. É isso. Desça da cruz, Jesus, desça da cruz. Ele falou: não posso descer, subir aqui foi minha escolha, missão. Isso aqui não é fatalidade. Ninguém tira a minha vida, sou eu que... Ele sabia. Uma das maiores crises que vivemos hoje na sociedade é a crise da identidade, irmãos. E é por isso que Jesus venceu essas etapas. Vamos lá? A autoridade de seus pais, de João Batista, de César, de Deus, o conhecimento através da palavra, o reconhecimento da missão. Onde eu estava, irmão? O copeiro, é no copeiro que nós estamos na Copa? Pois é. O copeiro esqueceu do José. Esqueceu. Mas pastor, como ele pode esquecer de um cara igual José? Pois é, querido. Como é que as pessoas podem esquecer o que você fez? Como é que as pessoas podem ser ingratas com você? Foi isso que aconteceu? E que atingiu você? Aconteceu com ele também. Ele viveu injustiça, você também? É isso? Ele teve que ser retirado de um ambiente de conforto, você também? É isso? Agora o camarada que ele ajudou, esquece dele depois de 3 dias. Quase 2 anos depois, o cara lembra quando o faraó sonha. O faraó falou: precisa de alguém para interpretar o sonho. O copeiro falou: ih, cara, caraca, o Zé, rapaz, lembrei agora. Poxa. Agora o José vem. Por que o copeiro não lembrou dele antes? Porque não podia, gente. Uma das piores coisas que pode acontecer na sua vida é queimar etapa. Quando você queima uma etapa, você pode chegar na próxima e não estar preparado. José percorreu todo o caminho. Havia uma direção nas estrelas. E a direção empurrava para o governo do Egito. Que governo é esse? Um governo que seria nos tempos bons do sol, nos tempos ruins da lua. Eu tenho falado o tempo inteiro disso. Porque todo dia você levanta para viver um dia de sol ou um dia de escuridão. E seja qual for o ambiente, o momento, vai pedir você 2 coisas: estrelas e governo. Direção e governo. José agora está naquele ambiente. É levado lá para fora no momento certo para conversar com o homem mais poderoso do Egito, que tem uma demanda que ninguém pode resolver e que José resolve. Você anda fazendo cursinho aí de coach, você gosta dessa linha? Segura essa aqui. José, eu ouvi dizer que você interpreta sonhos. Então eu quero, me diga, o que são 7 vacas gordas e magras, 7 espigas cheias e vazias? Me diga o que é. José disse: 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez. É isso que significa. Beleza, José, você já cumpriu o seu propósito. Você já identificou meu problema. Eu tenho um problema de um período bom e um ruim. Só que o José disse: só um minutinho. Parece que já terminou o que você me pediu, mas não terminou o que eu vim nesse mundo para fazer. Eu não vim aqui para identificar um problema, eu vim aqui para resolver. Porque sua vida não muda quando você descobre um erro. Sua vida muda quando você descobre uma solução. Quando ele diz o que o cara não pediu, ele entrou na brecha. Quando ele diz: arruma um homem, alguém que seja capaz de remodelar seu plantio, remodelar seu armazenamento, remodelar sua colheita, remodelar seu comércio. E sabe o que me encanta? É que a gestão de um crente chamado José beneficiou todo o Egito e todas as nações. José governou, não foi para crente, não foi para trazer seu clãzinho de lá, com menos de 100 pessoas.
e se estabelecer em Gósen. Não, não, ele administrou para egípcio, ele administrou para todas as vizinhanças do Egito, que se ele não tivesse lá, elas teriam morrido de fome. Mas o que mais me encanta é a hora do sonho. 42. A hora que ele está em pé, depois, talvez, de quase 10 anos, entre os 7 anos de prosperidade e os primeiros 3,5 de escassez, que ele está em pé, vestido como egípcio, falando a língua dos egípcios. E agora o sonho vai virar realidade. Lá vem seus irmãos, e seus irmãos se curvam diante do José. Ô gente, Gênesis 37 diz: os molhos se curvam diante do molho de José, mas não diz o que José vai fazer quando os molhos se curvam. Eu achei algo extraordinário quando a Aline veio falar aqui, e ela disse algo poderosíssimo. Deus não te dá vitória para você esfregar na cara dos outros. Se você quer isso, que as pessoas engulam o que disseram a seu respeito, você não merece vencer. Porque a vitória não tem nada a ver com você. Tem a ver com seu irmão, com seu vizinho, com alguém que disse que você não chegaria a lugar nenhum. José, quando vira governador, não vai na casa de Potifar. Não. Se vingar da mulher. Não, ele tem poder para isso. Mas ele não faz isso. Porque o que ele vai dizer para seus irmãos, que também mereciam uma boa lição, e aliás, José tem vontade de fazer, porque quando ele vê os irmãos, o passado vem de uma forma tão avassaladora, que ele diz: esses camaradas são espiões. Não, espiões, prendam-os. O que demonstra que ele é gente, que sentiu como gente. É isso. Por favor, não queira ser algo que você não é. Você é gente, você tem impulsos, você tem desejos, mas vá devagar. Se José pudesse, teria matá-los, mas não matou, mandou prender, e 3 dias foram suficientes para que ele estabilizasse suas emoções, parasse de agir em ambiente tempestivo. Foi isso. E agora ele chama seus irmãos, que não sabem quem ele é, mas José vai fazer uma investigação final. Ele disse: eu vou ficar com Benjamim. Judá, o irmão que queria matá-lo, e Judá, vai ler lá, Judá queria matá-lo, e Rúben, por ser o primogênito, tenta protegê-lo. Judá chama José e diz: governador, por favor, não fique com nosso irmão Benjamim, porque nós já temos um irmão nosso, o Zé, que faleceu. Que Deus o tenha. Se papai perder Benjamim, ele morre. Então olha só, Judá, fico como escravo no lugar de Benjamim. José falou: os caras aprenderam a lição. Ele não aguenta, começa a chorar, manda todo mundo sair e diz: calma gente, calma, espera um pouquinho, tira aquela indumentária egípcia, igual o rei Júlia no Madagascar, puxou e disse: lembra de mim? Alguém falou: quem é? Ele falou: sou eu, o irmão de vocês, o Zé. Os irmãos falaram: o quê? Ele falou: sou o Zé, rapaz, o Zé do sonho, do molhozinho, lembra, o Zé? Os irmãos falaram: caramba. Ele falou: calma, vocês não estão entendendo nada, vocês não me venderam, foi Deus que me mandou na frente. Cara, se Moisés pensasse assim, se Sansão pensasse desse jeito, se Davi olhasse para Batseba e fizesse o que José fez com a mulher de Potifar, as coisas seriam diferentes.
Mas sabe por que ele fez? Porque ele era melhor que todos eles. Porque ele era um protegidinho de Deus, e Deus gostava muito dele, e deu a ele forças para vencer o que os outros não conseguiram. Não. Ele viveu porque resolveu viver. Sabe o que José falou? Quando vocês saírem daqui, porque eu sei que vocês vão sair, eu vou estar morto. Mas levem meus ossos com vocês, porque nem meus ossos eu quero aqui dentro. Eu não sei se você já parou para pensar, mas 2 filhos de Jacó ficam sem tribo. Levi, me ajude com o outro aí. Quem foi que ficou? Os levitas? E me ajude, que eu não lembro, não estou perguntando de bobeira não. Falhou a memória aqui. Não. Isso aí, Benjamin. Isso. Certo? Mas entrou. Não, me ajuda aí. Não. Hein? Não, mas tem 2 filhos que ficaram sem. Depois vocês procuram. Mas entraram os 2 filhos de José. Efraim e Manassés. Um eu sei que é Levi, agora eu não lembro quem é o outro de Jacó. O cara botou os 2 filhos nas 12 tribos. É só para você entender. Pastor, o que o senhor tem buscado falar para a gente? Vida. A vida está te esperando com vida, com ações. É isso. Esse cara viveu coisas extraordinárias. Não foram fáceis. Se você notar, os irmãos de José voltam para a vida dele. Os mesmos caras que Deus tirou lá atrás, agora cabe na vida dele. Muitas vezes, a vida te tira de perto de pessoas que não cabem para você naquele momento, mas depois cabe lá na frente. É outro momento da sua vida. A sua vida está esperando por você. Por você. Pegue isso. Coloque isso. E você vai ver que aí o capítulo 42 vai chegar. José, pois, era governador. Por quê? Porque sonhou com sol e lua, astros de governo. Porque seguiu as estrelas. Qual era? O caminho. O caminho que passava pela cova, o caminho que passava pelo mau exemplo dos irmãos, o caminho que passava pela fúria de uma mulher renegada, o caminho que passava pelo esquecimento de um ingrato, o caminho. E o caminho que passava por ver todos aqueles que te fizeram sofrer agora na palma da sua mão, pronto, para que você esfregue na cara deles tudo. Mas ele não tinha tempo para isso. Foi viver o que Deus tinha para ele. Saia daqui para viver o extraordinário. Ou viva de forma medíocre. Talvez até mediocremente você vai para o céu. Mas busque viver o incrível, o extraordinário. Eu vou fechar falando algo aqui com vocês. Até passei do horário, não sou muito de passar nesse primeiro culto, mas escute só. Tem 6 meses que eu estou tentando, um pouquinho menos eu estou atrapalhando essa mulher, dividindo um carro com ela. Eu vendi 2 carros para tentar comprar um. E quase 7 meses com essas questões da China, para conseguir um chip para liberar o carro. O carro foi liberado essa semana, mas faltava R$59 mil para quitar o carro. Eu já estou pagando a prestação de um carro que eu comprei para a gente, e eu falei com Deus: Senhor, não vou falar que não tem condições, mas falei: Deus. E essa semana, um camarada me deu uma oferta para pagar o carro. Eu vou falar uma coisa para você. Viva. É só isso. Não vão te entender. Vão querer que você faça o que
eles fariam. Vão querer que você pense o que eles pensam. Vão querer que você haja como eles agem. Faça o que Deus tem colocado no seu coração. E veja, não é dinheiro, não, gente. Se tivesse fracionado, a turma sabe, eu ia conseguir pagar. Lógico que ia. Estou reclamando, senhor, não me engana aqui não. Eu estou mostrando a você o que Deus é capaz de fazer. Com alguém que não tem vínculo nenhum, basicamente, comigo.